Bem-vindo, bem-vinda ao programa Escola Dominical na Web TV, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, cujo pastor-presidente é o pastor Ivaldo Teodoro da Silva, que também é o presidente da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Estado do Paraná. Mais uma vez estamos aqui junto com você para aprendermos um pouco mais sobre as lições bíblicas da CPAD. E hoje nós vamos estudar sobre o tema Deus abomina a soberba. Mas antes de iniciarmos a lição, gostaria de mandar uma saudação, um abraço aos irmãos ali de Joinville. Pude rever o meu amigo, o pastor Josias, que coordena a Escola Dominical ali no campo, alguns pastores, pastor Juari, pastor Alinor, pastor Ezra, entre outros pastores e obreiros ali de Joinville. Uma saudação, um abraço a todos os irmãos e irmãs aí de Joinville, amantes da Escola Bíblica Dominical. Não posso deixar de mandar um abraço ao meu sogro, o presbítero irmão José Abílio e a irmã Dionísia, que moram ali em Joinville, moram ali no bairro Fátima, congregam no Agulhas Negras. Um grande abraço, a saudação ao sogro e à sogra aí também. Em breve estarei aí ministrando em algumas congregações em Joinville, tem já alguns pré-agendamentos. Estaremos aí com os irmãos também glorificando a Deus e aprendendo da palavra de Deus. Mas o que nós vamos ver na lição de hoje? Nós vamos estudar na lição de hoje sobre um personagem muito conhecido, Nabucodonosor. E com ele nós iremos aprender o perigo de não atender às orientações dadas por Deus, através de sua palavra, através dos profetas de Deus. Um perigo. O perigo de somente reconhecer a Deus, reconhecer o poder de Deus e não se submeter à vontade, à direção de Deus. Vamos ver, através desse personagem bíblico, que muitas vezes as pessoas, por causa da sua arrogância, da sua soberba, são humilhados. São humilhados para reconhecer a sua dependência de Deus, a sua situação de limitação e reconhecer a soberania de Deus, se prostrar diante de Deus. Portanto, vamos aprender, acima de tudo, nessa lição, que melhor do que nós alimentarmos a soberba, melhor do que não atendermos à orientação divina, é melhor nós nos humilharmos diante de Deus, para não sermos humilhados, de acordo com as situações, devido à nossa arrogância, à nossa soberba. Então a recomendação final dessa lição é: humilhe-se diante de Deus, reconheça a sua soberania e submeta-se à vontade de Deus, para que você seja honrado e, acima de tudo, Deus possa ser honrado através da sua vida. Vamos então aos tópicos dessa lição. Antes de iniciar esse primeiro tópico, quero mais uma vez pedir a você: se você gostar do vídeo, clique lá na mãozinha gostei, clique em gostei, vai abrir um campo para você compartilhar, compartilhe com a sua rede social. Peço que você não simplesmente assista o vídeo, mas seja um cooperador ou uma cooperadora desse programa, divulgando para o máximo de pessoas que você puder, WhatsApp, LinkedIn, e-mails, divulgue esse meio que nós temos aí de auxílio para a Escola Bíblica Dominical e para a evangelização também. Então nos ajude, participe conosco, seja você também participante desse programa. Mas vamos então a Nabucodonosor, a soberba de Nabucodonosor. Nós já vimos em lições anteriores como esse homem já foi tocado, ou seja, esse homem pôde experimentar a ação de Deus, reconhecer que Deus estava com Daniel e seus amigos. Mas agora nós vemos que, depois do episódio da lição anterior, em que ele já demonstrou a sua soberba, construindo uma grande estátua de ouro, quase 30 metros de altura por quase 3 de largura, e ordenando que todos adorassem aquela estátua, que alguns dizem que é dele próprio, outros dizem que é um dos principais deuses da Babilônia, não importa. Certo é que esse homem se engrandeceu com a revelação do capítulo 2 do primeiro sonho. Mas aqui, mais uma vez, ele demonstra a sua soberba, a sua arrogância. Em Jeremias 25:9, nós vemos ali Deus chamando esse Nabucodonosor de meu servo. Como pode Deus chamar esse homem de meu servo? E vamos ver por que eu falo esse homem, por causa do comportamento dele. Mas nós vamos ver que não somente Nabucodonosor, mas muitos outros imperadores, muitos déspotas, homens arrogantes, soberbos, eles foram usados por Deus para cumprimento da vontade de Deus, devido à arrogância também,
o desvio do povo de Israel em relação à palavra de Deus. E nós vemos Deus disciplinando com a sua justiça esse povo e utilizando esses homens muitas vezes como instrumento, como o texto fala, como uma vara para disciplinar o povo de Israel. Então por isso que nós vemos Jeremias chamando Nabucodonosor de meu servo. Ou seja, nesse momento ele estava cumprindo a vontade de Deus, por mais que ele fosse alimentado pela sua arrogância. No fundo, ele estaria cumprindo um propósito de Deus, como até o inimigo ele pode cumprir o propósito de Deus, no sentido de que o plano de Deus para a humanidade está posto. Deus tem um plano para a humanidade, o plano da salvação. Nós vemos que muitas vezes as pessoas que, por mais que venham com seu comportamento arrogante, acabam fazendo cumprir a vontade de Deus. Mas não quer dizer com isso que a sua atitude, o seu comportamento é um comportamento aprovável. Como eu já disse, nos capítulos anteriores, principalmente capítulo 2 e 3, nós vemos Deus agindo e falando com Nabucodonosor da sua forma, demonstrando o seu poder. E Nabucodonosor reconhece o poder de Deus, mas não se submete a Deus. Ele continua no seu próprio comportamento, com dificuldade para se submeter à vontade de Deus. Ou seja, Nabucodonosor não aprendia com as lições. As lições, ou seja, Deus agindo com poder, operando maravilhas, demonstrando a ele o seu poder, a sua soberania, mas ele não aprendendo com essas lições. Nós vamos ver aqui mais uma vez que ele ainda não havia aprendido a lição. Daniel 4:4 nos diz que Nabucodonosor estava sossegado no seu reino. E mais uma vez ele teve um sonho. No seu sonho ele vê uma árvore nascendo, uma pequena árvore que vai crescendo, 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 até aos céus e os seus galhos às extremidades da terra. E diz o texto que as folhas eram formosas, os frutos abundantes daquela árvore, e vinham os animais e sentavam e se acomodavam debaixo daquela árvore, aproveitavam a sombra, o fruto para se alimentar. E diz que ele estava vendo aquela grande árvore, quando ele diz que uma voz do céu diz: cortai a árvore e deixai somente o tronco por 7 tempos. Deixai cair o orvalho até que seja restituída novamente. Um sonho que perturbou Nabucodonosor sobremaneira, porque, mais uma vez, ele percebeu que aquele sonho tinha algo de especial, algo de divino naquele sonho. Existia uma revelação. Mas ele ainda não havia aprendido a lição, conforme nós vemos em textos anteriores, quando ele foi buscar a revelação dos magos, dos sábios, dos encantadores do seu reino, e eles não tinham a revelação. Por quê? Porque era uma revelação dada por Deus. E nós citamos 1 Coríntios 2, 12 a 14, aonde fala que as coisas espirituais, somente os espirituais é que têm discernimento. E eles não eram espirituais, eram pessoas que estavam ali no seu reino, religiosos, outros sábios, entendidos, pessoas treinadas para exercer a sua função. Mas nós vemos que Nabucodonosor não havia aprendido, ele sabia onde estava a resposta, mas ele manda mais uma vez chamar esses sábios, encantadores, feiticeiros do seu reino, astrólogos, para que eles revelassem o sonho. Mas eles não puderam revelar, eles não tinham a revelação de Deus na sua vida, eles não tinham esse discernimento, porque o sonho havia sido dado por Deus. Portanto, Nabucodonosor, mais uma vez, não tinha aprendido a lição. O que restava então para Nabucodonosor? Restava chamar Daniel. Porque ele sabia, no fundo, que Daniel ele tinha a revelação do sonho. Era um homem que tinha o discernimento de Deus na sua vida e que poderia revelar aquele sonho. Mas ele hesitou, ele procurou outros meios antes de falar com Daniel. Assim como muitas pessoas sabem aonde está a resposta. Eles sabem que no nosso meio Deus se manifesta, Deus responde a oração, Deus revela, Deus fala através da palavra, Deus orienta, Deus salva, Deus cura. Mas eles muitas vezes buscam em outros meios por não querer se submeter ao Deus que nós servimos, ainda entrar no nosso meio, se submeter, se humilhar diante do nosso Deus. Buscam várias outras maneiras, mas no fundo eles têm que se prostrar diante do nosso Deus e pedir a Ele misericórdia, por saber que é o Deus que responde, é um Deus que ouve, assim como Nabucodonosor buscou de todos os meios, mas por fim, então, ele vai chamar Beltesazar, vai chamar Daniel. No verso 9 diz que Daniel é o príncipe dos magos, ou seja, Daniel tinha uma posição de destaque ali no seu reino, mas Nabucodonosor ainda era incomodado pela sua arrogância, pela sua soberba.
ele não havia aprendido a lição. É o momento de nós falarmos com os nossos alunos e alunas, você que é aluno, aluna da Escola Dominical, já ir refletindo sobre a sua vida. Será que a arrogância, a soberba não tem falado muito forte na sua vida, impedido você de receber as bênçãos de Deus, de receber a revelação de Deus, a orientação de Deus para a sua vida? O verso 10 a 18 nos diz que Daniel ficou atônito, ele ficou por um tempo sem dar a interpretação para o rei. Ficou parado, porque ele viu que a interpretação não era boa para o rei, e ele ficou incomodado. Mas o rei insiste com ele: Daniel, fala, Daniel, pode contar o sonho, seja o que for. Ele disse: olha, que seja para os teus inimigos a revelação desse sonho, ô Nabucodonosor, que seja para os teus inimigos. Pela revelação, ele percebeu que Nabucodonosor, representando aquela grande árvore, o motivo de tudo era a soberba, a arrogância de Nabucodonosor, aquela árvore frondosa, bonita, que nós vamos ver mais no próximo tópico, a revelação que era o próprio Nabucodonosor, motivado pela sua arrogância. E certamente Daniel tinha pena daquele homem, pena de um homem que era movido pela sua arrogância, pelo poder, pela posição. Assim como muitas pessoas são movidas pelo poder. Você deve conhecer pessoas que fazem de tudo para manter-se no poder, ou para ocupar o lugar de alguém, para derrubar alguém, para ocupar um espaço que não é seu, ou talvez que não tenha o chamado, não tenha vocação para aquilo. Pessoas que, acima de tudo, querem ter o domínio sobre as outras pessoas, querem ter o poder e buscam de qualquer maneira. Nabucodonosor já tinha o poder, mas queria manter-se naquele lugar e queria ser adorado, queria se colocar no lugar de Deus. Provérbios 16, 18 já diz que a soberba ela precede a ruína. Então as pessoas que entram por esse caminho da soberba, da arrogância, o final delas é a queda, o final dela é a ruína, porque a soberba e a arrogância não leva ninguém a lugar nenhum, a não ser para o buraco, para a ruína. Temos vários exemplos de pessoas que foram arrogantes na Bíblia, pessoas que até, de certa forma, foram abençoados, como Saul, como Herodes, mas pessoas que buscaram a sua própria glória, como Nabucodonosor, em vez de glorificar e adorar a Deus. É o momento de nós pensarmos, olharmos para esses personagens e verificarmos como está o nosso comportamento, qual tem sido a nossa motivação, motivo para a nossa ação, o que tem nos motivado, o que tem tocado o nosso coração, a nossa emoção. Porque aquilo que move-nos, que toca a nossa vontade, é aquilo que está dentro de nós, no nosso coração. Mas nós devemos ter dentro do nosso coração a palavra de Deus. Nós temos que ter no nosso coração a gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Nós temos que ter no nosso coração o desejo de adorar a Deus e servi-lo. E como aplicação prática, eu pergunto a você, o que tem motivado você? O que tem levado você a alguma ação? O que tem sido importante para a sua vida? Será que é o poder, é a posição? Ou será que é o desejo motivado de viver, de adorar a Deus, de servir a coletividade? O que tem tirado o teu sono? Quando você perde o sono, o que vem na tua mente? O que está te preocupando? O que é importante para você? Aquilo que é importante que você coloca em primeiro lugar na sua vida é aquilo que você adora. Por isso nós devemos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Do que você tem se orgulhado? Aquilo que te deixa orgulhoso, feliz, enche. Pare para pensar. Não seja você como Nabucodonosor, mas seja como Daniel, temente a Deus e que coloca a sua vida à disposição do reino de Deus. Vamos ao segundo tópico desta lição.